Bom, o vídeo de hoje eu vou contar a história para vocês e assim, vou explicar que a vida me fez perceber que existe existe um código de conduta. Ó, presta atenção muito bem isso aqui. Como é que eu vou descrever isso aí? Existe um código de conduta que é invisível, mas é um código de conduta que, de certa forma, rege as leis dos pretos do universo. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Ou seja, existe entre pretos a gente existe algumas regras não escritas na caderneta ali, mas que quando nós nos deparamos com a turma, né, os dos nós, a gente meio que ativa essas regras ali, só nos olhares, só no toque ali, só no, né, nós sabemos como é que é e existe uma certa expectativa entre os dos mesmos, assim, existe uma certa expectativa não velada, né, ela é ali, não declarada, mas ela fica velada, mas ó, existe essa expectativa. E eu vou contar hoje pra vocês aqui, cara. Hoje eu passei por uma experiência que. Uma experiência que no mínimo, me leva a crer que isso daí existe mesmo de fato. Certo? Bom, vamos lá. Talvez eu tenha que voltar um pouco antes, explicando o que é esse conceito, né, dessa regra não velada. Que é basicamente o seguinte: todo preto espera que o outro preto não atrapalhe o mundo. É isso. Explicação mais básica possível. Todo preto espera que o outro preto não atrapalhe o mundo. E o que essa regra ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: o querido preto, o querido negão, é o seguinte: tu vai andar alinhado, tu vai fazer a coisa certa, do jeito certo, entendeu? Anda na linha. Faça a coisa certa. Ó, se for preciso você isso aqui, você vai fazer. Se for preciso você tem que estar pronto para isso aqui. Se for preciso é isso aqui. Existem essas regras e só existe entre nós, eu acho. Não existe outra raça, cor, sei lá, como é que fala aí que faz esse tipo de coisa, essa expectativa. Por quê? Porque aqui existe talvez um ponto a se dizer. Porque meio que quando um faz uma cagada, parece que essa cagada foi feita por nós, né? Então, o amiguinho ali fez uma cagada, você fala, pô, cara, não faz isso não, cara, isso aí queima a fita pra tudo nós, cara, né, já tem um processo de certa desconfiança, né? A galera já é meio hostil de vez em quando, entendeu? Certos ambientes, certas situações. Então é o seguinte, né? A regra é: ô negão, seguinte, não dá mole, negão, não dá mole. Isso aqui é o código de conduta entre os pretos, é exatamente isso aqui. Tô falando entre os espécimes masculinas, inclusive, tá, gente? Só pra deixar bem claro isso daqui. Existe essa tendência. Então o negão vai pra igreja, o negão reza, entendeu? O negão afia a faca, o negão faz churrasco, o negão treina, o negão tá sempre preparado. Existe esse negócio entre nós. E isso é muito louco. E agora é a história que eu quero contar pra você. É o seguinte, né? Hoje né, todo dia vocês já sabem que vocês que me acompanham, eu tenho que ir caminhar com meu cachorro na rua, porque meu cachorro, ele é daquela marca maravilhosa que é o famoso Street Dog. Ele veio das ruas e por aí vai, né? Tem todo esse contexto cultural, origem do meu cachorro, que ele veio das ruas, né? Sendo assim, desde pequenininho, o cachorro, ele desconhece outra forma de ir ao banheiro que não seja na rua. Ou seja, se eu deixar o dog aqui dentro de casa, se eu deixar um mês preso, ele vai ficar um mês sem ir no banheiro, sem ir ao banheiro, né? Exatamente isso, meus amigos. E isso de certa forma, é uma coisa que, por um lado, me incomoda, porque porra, gera uma demanda de você ter que ir andar na rua e por aí vai.
E querendo ou não, cara, pessoas podem olhar para a situação, né? A situação, você caminhando pela rua, entendeu? Com o seu cachorro, e aí você vai lá na grama de uma pessoa qualquer. Pessoa pode olhar para aquela situação e levar. Cada pessoa leva por um lado, né? A necessidade básica do seu cachorro, entendeu? Então, há casas e casas, é isso que eu quero dizer. Então você sempre tem que, cara, é uma, querendo ou não, uma situação meio ruim, você tem que andar na rua e seu cachorro vai cheirar uma árvore, vai cheirar uma grama e vai querer, né, fazer as necessidades ali. E você não sabe do outro lado quem, né, aquele proprietário ali daquele local ali, o que essa pessoa pode achar, o que ela olha daquilo ali a partir daquilo dali. Tem pessoas que por um lado olham de uma, eu percebo, né, acham que é pessoal, né, acham que eu vou lá, levo meu cachorro para fazer a necessidade naquela grama ali, né, é sempre uma variedade de gramas, né, tem que ir atrás de cada vez mais gramas pro cachorro, mas acha que é porque é pessoal, tipo assim, pô, essa pessoa me odeia e aí atrás do cachorro aqui. Quando, na verdade, nesse ponto de vista, né, é sempre aquela a visão exagerada que a pessoa tem sobre ela mesma no princípio de valor pessoal, né? Ou seja, ela acha que eu estou atacando ela porque eu odeio, mas, né, como se eu soubesse quem é a pessoa, mas eu não tenho a mínima ideia de quem seja. Por outro lado, existem pessoas que olham para aquilo ali de forma indiferente e deixa passar e por aí vai, certo? E de uma outra forma também existem pessoas que entendem o processo daquilo dali. O processo daquilo ali e fala assim, o cachorro tem que fazer isso aí. E para que você faça isso, existem regras. E regras as quais eu as prego e eu as cumpro. É isso, né? Regras que eu chamo de coisas de cidadão. Coisas de cidadão, né? Você quer ser um cidadão, um cidadão? Pois bem, você precisa fazer isso. Que é o quê? Cuidar da zeladoria do mundo. E o que eu acredito que é a zeladoria do mundo? É você não atrapalhar a vida do outro. Ou seja, então, se o meu cachorro vai utilizar uma grama banheiro ali, eu recolho os dejetos. É isso. Uma coisa, na minha cabeça, é extremamente normal, não faz mais do que minha obrigação e tá beleza. Mesmo assim, né, tem pessoas que você ao recolher essa pessoa vai brigar porque acha que é pessoal, tem pessoas que são indiferentes, mas existe um grupo que valoriza esse tipo de atitude. E eu acho que hoje eu passei por um membro desse grupo que, além de valorizar esse tipo de atitude de cidadania, de andar na linha, de fazer aquilo que não ferra o mundo, né? Um nobre senhor achocolatado ali, eu considero aquele senhor, aquele 70% cacau, já tá bem amargo, já é bem amarguinho, gostoso. Você sabe o que é o 70% cacau que eu tô falando desse senhor, distinto, indo para a igreja. E ele presenciou eu e meu querido cachorro, ali de certa forma o meu cachorro utilizando o banheiro. Então logo o meu cachorro termina de utilizar o banheiro, eu vou lá e recolho. Por quê? Porque na minha cabeça eu não faço mais do que obrigação. Sendo assim, se você não faz isso, você anda com o seu cachorro e não recolhe o que o seu cachorro faz na rua, você é um completo idiota. Ao meu ver, você é um completo idiota, tá? É isso daí. Então você não faz mais do que sua obrigação de cidadania, que é não deixar lixo fora do lugar, não estragar, colocar lixo no mundo fora do lugar. Recolha, leva para sua casa, faça o descarte correto desse negócio aí, certo? E aí no ato, né, voltando à história aqui, no ato ali, quando eu recolhi, esse nobre senhor passou por mim e falou assim, cara, ele olhou bem na minha cara assim, cara, você é diferente. Eu olhei, eu entendi de primeiro o que ele quis dizer, mas eu queria que ele se aprofundasse, né? Eu quis dar a linha para ele. Dele, mas como assim eu sou diferente? Falei para ele, né? Bom dia, o que eu sou diferente? Ele falou assim, ó,
você é diferente, cara. Não é todo mundo que faz isso aí, não. Ele falou assim pra mim. Aí eu falei assim, mas eu não faço. E aí eu virei pra ele e falei assim, mas assim, senhor, eu não faço mais do que minha obrigação, né? De não ferrar o mundo. Eu estou recolhendo, né? Ali, os dejetos. Aí ele falou assim, rapaz, esse é o tal de tipo de coisa que faz com que eu ainda consiga acreditar que tem jeito as coisas. Né? Quando eu vejo alguém fazendo a coisa certa, ainda acredito que tem jeito as coisas. Vocês entenderam o que ele quis dizer? Ele botou a expectativa. Se eu fosse o legal que não tivesse recolhido, esse cara ia estar totalmente decepcionado. Tipo, totalmente decepcionado aqui. Como, porra, irmão, é dos nossos, cara. Não faz isso, não dá esse mole, cara. Não faz. Faz o certo, pô. Faz o certo, tá no seu alcance de fazer o certo, né? As palavras desse senhor foi toda recheada disso daqui. E aí foi aonde que eu lembrei que existe essa regra que é não documentada, não tá escrito em nenhum lugar nenhum, que é essa, isso sempre acontece, cara, isso sempre acontece, tromba com o negão, aí tem sempre aquela expectativa de, e aí, pode crer, tá fazendo a coisa certa. É engraçado que às vezes existem, né, situações, vou contar aqui, até lembrei de outra história, existem situações que de negão para negão, isso aqui, essa conversa aqui. Tem momentos que a gente encontra com membros, né, da nossa estirpe, e eles estão no trabalho. Então, por exemplo, você vai a um restaurante lá, o negão, nobre senhor, está na porta ali, né, recepcionando. E os membros quem faz parte dessa regra não revelada, geralmente ele se sente orgulhoso. É muito louco isso, cara. Eu acho maneiro. E você vê, é só pela troca de olhar, pelo cumprimento. E aí, meu irmão, e é isso, cara. Aquela coisa não velada, mas ele se sente orgulhoso, né? A turma se sente orgulhosa e eu acho essa energia maneira, porque realmente existe essa coisa não declarada, existe essa regra, e essa é a regra de conduta entre a turma achocolatada. A turma achocolatada. Eu me considero um 50%, viu, gente? Aqui tem 50% cacau, né? Tá bom, 50% cacau tá ótimo. Mas entre a turma achocolatada tem esse negócio e é maneiro, cara. É maneiro. Na verdade, eu me sinto muito orgulhoso quando eu encontro com membros assim, com pessoas que são distintas e por aí vai, eu falo assim, é isso aí, é nóis, né? E é isso, certo? Dito tudo isso daqui, eu espero ter sido, por mais que pareça uma conversa de maluco, mas o recado aqui é o seguinte, faça aquilo que não atrapalha o mundo, é isso. Você não faz mais do que sua obrigação. Mas aproveite as glórias, as vitórias aí, né? Quando alguém te parabenizar, aceite os parabéns, né, e por aí vai. Mas faça aquilo que não atrapalhe o mundo. Contribua com o mundo. Beleza? Dito tudo isso daqui, se você não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autodeclarado generalista em tudo, e hoje eu revelei pra vocês que eu sou 50% cacau. Assim eu me autodeclaro 50% cacau. Aí se você quiser escrever qual que é a porcentagem de cacau que você acredita que eu tenho aí, vocês podem escrever nos comentários aí pra gente dar um pouco de risada. Mas é isso, então eu me declaro generalista em tudo porque eu venho aqui na minha jornada documentando tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho acertado, errado, por aí vai. E conforme eu vou avançando na minha jornada aqui, eu venho exatamente mostrando como é que é a realidade das coisas, assim. Pelo menos ao meu entorno, aquilo que eu vivo, né? Então, tudo isso aqui é para que você, de certa forma, do outro lado aqui, acompanhe e veja aquilo que vale a pena para sua vida, aquela provocação que pode ser pensada, aquilo que pode ser pensado e por aí vai. E utiliza na sua vida, cara. É tão bom você se sentir provocado e trazer essa mudança para sua vida aí, aquilo que vale a pena, né? Eu acho que vale a pena aplicar mesmo, certo? Ou se não, simplesmente você pula para o próximo vídeo. Sendo assim, se você gosta de conversas assim, conversas que
a maioria das vezes a gente começa de um jeito e nós não sabemos como é que vai terminar. Eu peço para você que você se inscreva nesse canal para mais conversas assim. Conversas que de vez em quando parece papo de maluco, mas o fato dessas conversas estarem sendo soltas aqui é exatamente no sentido utilitário da coisa, né? E é isso. De verdade, eu espero ter sido uma boa, breve companhia por esses minutos aí. Me ajuda a desenvolver a comunidade, a otimistas inconformados aqui, né? Se inscreve, comenta, compartilha, faz o malabares, aquilo que você tiver vontade aí para me ajudar, certo? E é isso. De verdade. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.